uma proposta em relação ao seminário equatorial, onde na ata constou, foi feita a proposta de encaminhamento ao Conselho Geral para Estudo Administrativo Financeiro do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E houve realmente uma palavra do nosso presidente da convenção, de que aqui na Câmara Setorial teríamos um esclarecimento maior. Então eu queria convidar o pastor Ilquias, que é o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira e é o presidente do Conselho, a trazer uma palavra em relação a isso, que vai poder nortear, sim, os relatórios que serão apresentados do Seminário Batista Equatorial e Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Senhor presidente, queridos convencionais, esse meu amigo é meu amigo. Vocês não ouviram dizer, você tem que trabalhar um pouquinho, rapaz. Conterrâneo e na mesma convenção ali no Paraná. Senhor presidente, primeiramente eu queria aproveitar que nós estamos na cidade do Recife e fazer aqui um registro de satisfação em estar aqui, porque no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, eu cheguei no ano de 1978. Vivi naquele seminário por 6 anos como filho de seminarista. Depois fiquei ali como irmão de seminarista, mais 2 anos, quando Manassés Paim estava fazendo o seminário, eu estava sempre ali participando desse tempo. Depois entrei para o seminário, passei ali 3 anos e depois fui para Curitiba. Quem recebeu nossa visita nos 16 estados no ano passado, conheceu um sermão que eu prego em todo lugar, intitulado "O meu passado me condena, porém não me define". O meu passado me condena, porém não me define. E ali eu conto exatamente o episódio que resultou na minha saída do Seminário do Norte e, posteriormente, sou acolhido na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Ontem tive a alegria de ver o professor Ademar Paigler, que eu não via desde quando saí daqui em 1990. E fui ali agradecer, porque na carta de transferência que ele mandou para o Seminário Teológico Batista do Paraná, na época, ele registrou com todas as letras que a minha saída do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil foi um equívoco da diretoria daquela época, Dr. John Ramsey. E isso foi para mim uma coisa extraordinária. Por isso que eu digo que para mim é uma satisfação estar aqui vendo aqui alguns mestres, da minha época. Aqui comigo o professor João Ferreira, colega agora, mas na época era o nosso mestre. Outros professores da casa aqui estando, eu queria registrar isso, aproveitando que estou na Câmara de Educação Ministerial, e dizer que para mim isso é muito importante. Quero também agradecer a participação e a ajuda dos diretores, tanto do Seminário Equatorial quanto do Seminário do Norte. Quando assumimos a presidência da Convenção Batista Brasileira, recebemos em Vitória ainda uma carta pedindo exoneração do diácono Dr. Lincoln, e naquele momento nós pedimos a ele que continuasse à frente do seminário, porque a gente precisava estudar com profundidade as questões que envolviam a formação teológica batista brasileira. E ele concedeu, que nós nos alegramos até agora. Ele volta a falar no tema em meados do ano, e eu peço para ele continuar um pouco mais. E ele vem falar do tema agora no final do ano. Paim, me chama de Paim. Vai ficando. E manda ali
uma notícia, pai, o meu pedido, o que é que você decidiu? E para tentar me seduzir, um dia ele me recebeu aqui, no Rio, aqui em Recife, e no carro aí, disse, pai, tu já morasse aqui em Curitiba, né? Já morasse em Curitiba, né? Em Recife. Falei, já. Tu torcia para quê aqui? Eu falei, pro Santa Cruz. Muito bem. Mas tu já fez não de ganhar um presente meu, quer te dar uma camisa do Náutico? Eu falei, de jeito nenhum. E ele me deu uma camisa do Náutico bonita, rapaz. Terça-feira eu vou jogar vôlei com ela, vou tirar uma foto e mandar para você. Camisa bonita, mesmo sendo Santa Cruz, eu visto de vez em quando a camisa do Náutico. O que eu quero dizer, irmãos, é que a questão da formação teológica batista brasileira, desde muitos anos, tem sido um desafio para os batistas brasileiros. Nós somos herdeiros de uma visão extraordinária. Nossos missionários americanos tinham uma visão à frente do seu tempo. É interessante perceber quanta gente foi formada pelo Seminário do Sul, Seminário do Norte, Seminário Equatorial. Hoje nós temos mais de 30, a Abibet pode dizer, mais de 40 organizações filiadas à Abibet. E os líderes, os professores, os dirigentes passaram por uma de nossas 3 casas ao longo da história. E nós somos herdeiros de um compromisso, de uma gratidão. A nossa realidade é uma realidade que exige hoje compreensão da dificuldade de se fazer educação superior no Brasil. Temos que concorrer com grandes grupos, precisamos adequar nossas instituições, precisamos conhecer profundamente a questão de uma gestão corporativa, precisamos ter coragem de tomar decisões. Mas como fazer isso em um colegiado como esse? Nós estamos aqui diante do corpo societário das 3 casas. Vocês são sócios do Seminário Equatorial, do Seminário do Sul, do Seminário do Norte. E cada um de nós tem uma ideia para resolver o problema dos seminários. Quando assumi, eu disse assim, eu preciso viajar ao Brasil para entender o que se passa na cabeça do Brasil Batista. E aí, conversando aqui, conversando lá, cada pessoa disse, olha, presidente, se eu fosse presidente, eu resolveria o problema do seminário assim, assim, assado. Eu falei, faz algum sentido, mas isso não é tudo. E eu concluo que todo batista no Brasil, preocupado com as questões administrativas, tem uma receita para solucionar os problemas da formação teológica batista brasileira. Quando chegamos no conselho, encontramos no conselho uma proposta aprovada chamada REBEM, Rede Brasileira de Ensino Ministerial. Uma proposta extraordinária, depois de ter sido feito um trabalho profundo no Seminário do Sul, no Seminário do Norte, no Seminário Equatorial, mas a proposta que a REBEM trazia, ela chega no conselho e ali ela trava nos aspectos jurídicos, constitutivos das nossas organizações. Proposta extraordinária, uma proposta de unificação do ensino batista brasileiro. Teológico. Obrigado. E, gente, depois que a gente assume essa diretoria jovem, nós nunca tivemos na mesa, nós somos iniciantes nesse processo. Nós começamos, então, a colocar um protocolo. Quinzenalmente, a diretoria se reúne online, terça-feira sim, terça-feira não, das 9 da manhã, às 11h45, às 12, às 12h30. Em todas as reuniões, o tema formação teológica batista brasileira vinha à tona e as crises que as nossas organizações têm enfrentado ao longo dos anos. E eu descobri uma coisa que eu não sabia. Conversando com o pastor Sócrates, eu falei, pastor, como é que a coisa chegou nesse nível? Eu estou incomodado. Disse, pastor Ilquias, nunca na história do Brasil batista, a educação teológica batista brasileira foi superavitária. Ela sempre foi subsidiada.
a minha dívida cresceu ainda mais com os nossos irmãos de Richmond. Porque eu me lembro realmente, de vez em quando acumulava-se um déficit. O pastor Davi ia para a América, fazia contato com alguns amigos, vinha com uma mala de recursos, socorria, caminhava um pouco mais. Quando os americanos saem daqui, nos deixa com esse legado maravilhoso, nós não tínhamos, não sei se não tínhamos visão, não sei se não tínhamos condição de continuar aportando e subsidiando a formação teológica batista brasileira, consequentemente em estruturas lindas, maravilhosas, mas antigas, que precisam de manutenção constante, de uma cultura que já não é mais prevalecente no tempo de hoje, onde se oferecia para os alunos residência, se oferecia para professores residência, se oferecia para alunos não casados internato, mas tudo isso outrora era subsidiado. Não obstante as questões administrativas, tivemos também algumas questões de visão. Não tenha dúvida que o liberalismo teológico afetou um pouco algumas de nossas realidades. E isso fez proliferar no Brasil inteiro formação, seminário aqui, seminário lá, faculdade aqui, faculdade lá. E aí, os pastores começaram então a mandar os seus vocacionados para uma instituição mais perto de cada um, porque aqui havia uma certa identificação com a linha teológica aplicada aqui e acolá. Graças a Deus essa questão passou, mas as nossas casas perderam a sua capacidade de equilíbrio econômico, porque são os alunos que mantêm o equilíbrio das casas. Depois de muita discussão sobre esse tema, de muitas horas investido, nós, como diretoria, chegamos à conclusão de que, de fato, o projeto da REBEM é extraordinário. E nós precisamos colocá-lo em operação. E para isso, nós precisamos contar com as orações da diretoria, com as orações do conselho, com as orações do povo batista, porque nós entendemos que uma alternativa que nós temos é a unificação da formação teológica batista brasileira. E eu vou pedir então que coloque, por gentileza, um projeto que foi aprovado pelo Conselho da Convenção Batista Brasileira na última reunião, que era essa proposta de unificação da gestão dos seminários teológicos batistas do Brasil. E quero dizer que essa postura, ela tem fundamentação jurídica nos artigos 16, artigo 22, artigo 25 do Estatuto da Convenção Batista Brasileira. E nesta ocasião nós apresentamos um pensamento que, ao nosso ver, deverá apresentar um resultado positivo nas operações das unidades, como visto agora o resultado positivo no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E os irmãos verão daqui a pouco, quando o nosso diretor interino do Seminário Equatorial apresentar também o seu relatório, já resultados positivos e equilibrados da operação do Seminário Equatorial. Estamos com esperança de brevemente também aplicar isso no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Agora eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu sei que rolou por aí uma fake news. Cuidado com as fake news. Em que consiste a proposta? Segunda tela. Nós estamos propondo que haverá uma gestão administrativa acadêmica unificada, onde nós teremos uma reitoria, uma diretoria administrativa, outra diretoria acadêmica,
Ambas terão os núcleos necessários para que a operação no campus Seminário Teológico Batista Equatorial, campus Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, campus Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Então aquela ideia de que Seminário do Norte vai ser campus de outro seminário, isso aí é fake news. Isso não existe. Não existe. A realidade é que nós não podemos mais termos 3 reitores, 3 diretores administrativos, 3 diretores acadêmicos, porque este escalão técnico, qualitativo, precisa ser remunerado a contento. E a operação não oferece condição de remuneração. Então, o que o Conselho aprovou? Nós vamos ter nas unidades um coordenador acadêmico, um coordenador administrativo e os pares necessários para que as unidades possam funcionar com ensino de qualidade, dando atenção devida, atendendo os nossos alunos. Próxima tela, por gentileza. Então a ideia, gente, é criarmos essa gestão administrativa unificada, preservando o que de bom nós temos. O nome Seminário Teológico Batista do Sul, do Norte Equatorial, são nomes centenários. Estão em bibliografias extraordinárias. Muita gente escreveu muita coisa, e ali cita os seminários. Então, os nomes serão mantidos, nada vai mudar. Nós temos os professores dessas casas, são homens extraordinários. Até hoje a gente se lembra das aulas. Pastor João Ferreira, por exemplo, deu aula para mim de filosofia. Como era bom, hein? A liberdade do pensamento. E eu fiz filosofia. Gostava de conversar. Um homem como esse é um homem maravilhoso. Ainda ontem me lembrei de Ademar Paigler, daquela aula de homilética, quando ele fala do versículo bíblico: tudo que pedistes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas observe que o texto não diz crendo recebereis exatamente como pediste. Até hoje eu conto isso onde eu falo, cara, e é riqueza pura. Então, nós temos que preservar as riquezas que a gente tem para salvar o todo que nós somos, e é muito bom que somos. Não entre aí, por favor, querido. Então a ideia é essa: reitor único, diretoria acadêmica e administração centralizada, 3 campos, Equatorial, Norte e Sul, secretaria, coordenação acadêmica, centro de missões regionais e centro de línguas por campus, um forte olhar, uma forte exploração no EAD. Nós queremos que todos os campos tenham um EAD forte, chegando com qualidade. Pode passar, por gentileza. Isso vai gerar alguns benefícios: redução de custo com reitoria, administração e coordenação pedagógica, proposta pedagógica de cursos unificada e uniformizada, sistema único de gestão informatizado, centralizado, permitindo a redução de custos operacionais, gestão administrativa, financeira, contábil centralizada e com redução de custo, proposta do EAD com capilaridade nacional, diante dos polos presentes nos campos, proporcionando isso tudo, a redução de custo. Dá mais um, por gentileza. Intercâmbio dos professores. Eu citei aqui 2 professores. Por que o Seminário do Norte tem esses 2 e o Seminário do Sul não pode ter? Os caras são bons. E os caras bons que... Desculpe, os professores bons... Estou muito à vontade. Deixa eu me recolher um pouquinho. Me abaianei. Os professores do Seminário Equatorial tem alguns extraordinários lá. Por que todo o Brasil não pode ter? Né? Relacionamento com o MEC
centralizado e com maior representatividade. Nós já estudamos isso. Vocês vão perceber que o MEC vai nos ver com outro olhar. Em vez de ver uma instituição fragilizada aqui, uma instituição fragilizada ali, outra fragilizada ali, o MEC nos vê então como um centro universitário. Universitário. Né? Padronização dos processos administrativos e pedagógicos com ganhos de escala, centralidade e auditoria centralizada com redução de custo, otimização do uso dos recursos, centro de ensino de línguas e cultura em cada campus. E aí a gente, quando fala cultura aqui, é bom deixar claro que a gente vai precisar levar em conta a cultura regional, porque a cultura regional do Sul não é a mesma do Nordeste, e a do Nordeste não é a mesma do Norte. As necessidades regionais são diferentes, né? Avança, por gentileza. Compartilhamento de soluções, eliminação de concorrência pedagógica. Eu me lembro que eu estudei no Seminário do Norte, havia uma concorrência com o Seminário do Sul. Era tão forte aquilo. E depois que a gente cresce, a gente vê, era tão bobo aquilo. Eliminação de concorrência predatória que pode, eu poderia, ou houve no passado. Comunicação de marketing unificado na bandeira, de unificação da bandeira. Formação Teológica Batista abre vestibular nas 3 unidades. E a gente vai explorar as mídias sociais, né? Compras centralizadas com redução de custo, negociações com o sistema bancário, parcerias institucionais compartilhadas com grande escala. Avança, por gentileza. Orçamento unificado, revista teológica unificada. A gente que lida com educação teológica sabe que as instituições têm que ter produtividade, produção de texto. E as instituições, elas são avaliadas pela quantidade de textos científicos publicados. Imagine uma instituição dessa publicando aí 30 textos ano. Aí tem 10 de um, 8 de outro, 12 de outro, né? Biblioteca digital disponível para os 3 campos. Atendimento às necessidades de formação regional por meio de parcerias locais. Tive uma conversa agora com o presidente da Convenção Batista do Pará, que está aqui na frente, presidente da Copapa. E essa realidade já é presente no Seminário Teológico Batista Equatorial em Belém. E perguntei ao presidente, como é que estão as coisas lá? Ele disse, pastor, está maravilhoso, era tudo que nós queríamos. Vocês vão ver os resultados apresentados pelo nosso diretor interino. Uma parceria com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil vai ter presença. Diálogo com a Convenção Estadual, com a Ordem Estadual. Aquela ideia de que nós somos um corpo, nós somos um todo, né? Então, entre, por gentileza. Lógico que tudo isso vai requerer de nós muito cuidado. Os passos iniciais, nós vamos ter que, já estamos atuando nessa contratação de uma consultoria técnica jurídico-contábil, análise de viabilidade em várias áreas, patrimonial, econômico-financeira, operacional, jurídica e institucional. Nós mandamos um técnico para o Equatorial, que fez um trabalho belíssimo. Pena que eu não trouxe dessa grossura aqui o relatório. A diretoria hoje sabe exatamente um parafuso que tem lá no Seminário Equatorial. Não é auditoria não, mas é um levantamento administrativo, técnico, financeiro, que trouxe para nós exatamente a real situação do Equatorial, que vinha apresentando um déficit mensal de R$90 mil até novembro, novembro. Precisamos tomar medidas. Quero inclusive nesse momento expressar aqui a minha gratidão ao professor Dr. Benilton, que herdou uma situação muito complicada no Equatorial. Um excelente professor, um excelente homem de Deus, mas se via ali tentando socorrer uma instituição que precisa de transformações profundas. O que está acontecendo? E quando nós apresentamos isso para ele, ele disse, pastor, por que isso não veio antes?
Eu disse, não, isso é construção de um processo. Não é uma diretoria que entrou agora e está... Isso aqui é resultado de estudos. Estive com o pastor Silvato no seu gabinete e disse, pastor, a gente aprovou a unificação. Ele se levantou, veio em nossa direção, parabéns, tentei fazer isso e não era ainda a hora. Eu penso que nós estamos na plenitude dos tempos. Precisamos de coragem para avançar. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, amor e moderação. E então nós começamos a ver agora, janeiro, já estamos superavitário, enquanto lá a operação já reverteu. Já deixamos de ser deficitários, já somos superavitários na operação. Se não me engano, algo em torno de R$7.000 mês. Mais um pouco mais. Já estou mais feliz. Pronto. O que era uma realidade preocupante para o Conselho em julho, agosto, outubro, com as medidas que tomamos ali, já agora, estamos abrindo vestibular para 200 vagas no EAD, agora em janeiro. Passou quanto tempo sem vestibular o seminário equatorial? 2, 3 anos? Pastor Benilton disse assim, pastor, que coisa linda. Eu falei, mas pastor Benilton, a gente queria que o senhor continuasse como professor. Pastor, me sinto honrado. Eu falei, porque o senhor sabe que o senhor não vai poder continuar como diretor. Não, mas não, se me permitirem continuar como professor, ficar tão feliz. E na reunião do conselho, um homem de Deus que estava sendo demitido deu uma palavra de gratidão e foi aplaudido pelo conselho. E a realidade do seminário equatorial é outra. Lógico que a gente precisa, lá na frente, dar atenção às questões de atos jurídicos, contábeis, de administração, porque nesse primeiro momento está acontecendo assim. Dentro das normas regimentais, estatutárias, nós colocamos um diretor interino, nós colocamos a contratação de um diretor acadêmico que está atuando lá e de um diretor administrativo que está atuando lá. Os professores já estão felizes, vamos começar a receber novos alunos, a realidade tem sido outra. E nesse primeiro momento nós estamos unificando a administração acadêmica e pedagógica. E no segundo momento nós vamos fazer as fusões institucionais, preservando os campos e a realidade cultural local. Quando ontem no plenário, a sensibilidade do plenário, a angústia do plenário, diante de alguns relatórios referentes ainda à realidade de 2021, porque isso é interessante, do Conselho Fiscal, a gente saber, nós teremos uma realidade diferente para o ano 2022, mas nesta linha de atuação nós teremos uma realidade muitíssimo diferente em 2023. Amém. Essa é a comunicação, senhor orador, que eu penso que os irmãos precisam saber. Precisam saber. E a nossa gratidão aos diretores que têm servido com muita dedicação. Nossa gratidão ao diretor interino do Seminário Teológico do Sul do Brasil, que é também diretor interino do Seminário Teológico Equatorial, e as equipes. Esse negócio de falar que lava banheiro, vem começar a conversa para o meu lado também. Presidente, nossa equipe está aqui para lavar banheiro. Eu falei, é mesmo, Sérgio? Então eu queria que você mandasse ali o Juarez, preciso de uma ação lá não sei aonde. Pois não, presidente? Semana passada eu falei, você quer lavar banheiro? Eu quero. Eu falei, não precisa não, quero que você faça isso. Gente, está sendo maravilhoso. A gente enxerga uma alternativa que há alguns anos, o orador falou aí, eu estava naquela Câmara Setorial, quando alguém perguntou, se o senhor fosse dono, o senhor fechava
E naquela perspectiva, disse que fechava. O presidente que assumiu naquela ocasião, um amigo meu, disse assim, que água de foguete que eu tive que segurar. Mas ele, muito habilidoso, deu a volta por cima, manteve o seminário aberto, e hoje nós temos aqui um resultado. Aquele resultado contábil não foi ainda divulgado. De zerar o passivo contábil, não foi divulgado ainda não. Não. Temos coisa boa para comunicar no momento certo, que vai mudar a realidade do Seminário do Sul, que você não faz ideia disso. Então, senhor presidente, eu me alonguei um pouquinho, mas eu acho que esse plenário precisa de esclarecimento e saber para onde nós estamos caminhando, com segurança. Não é uma aventura, com fundamentação, com os pés no chão. E quero pedir aos irmãos que orem por nós. Orem pela diretoria, orem pelo conselho. Essa proposta foi aprovada por unanimidade no conselho. E quem já esteve no conselho sabe como é difícil administrar um conselho com quase 90 pessoas. Cada cabeça é um mundo. Eu queria que os irmãos orassem por isso. Imputassem o apoio de vocês a este projeto. Abençoasse a liderança, os diretores, gratidão, doutor Lincoln, gratidão, doutor Benildo, gratidão, já tem doutorado, né? Em missões, não tem não? Gratidão pela fé ao doutor Fernando Brandão. E que a gente possa avançar, irmãos. Estamos diante de um momento esperançoso e contamos com as orações, compromisso e apoio. Está aqui conosco, inclusive, nosso primeiro vice-presidente, que fez questão de vir, nosso terceiro vice-presidente. Os outros queriam vir, mas tinham que ir para as outras câmeras, porque nós estamos unidos. Precisa haver a unidade dessa diretoria. E a gente só vai orando e agindo, e Deus vai na frente, abrindo caminho. Senhor presidente, me perdoe a empolgação e o tempo demorado. Obrigado, meu presidente. Obrigado. Dá para glorificar o Senhor, né?